Bom pessoal, olá a todos, mais um vídeo aqui sobre Daniel. Eu estou destrinchando um pouco agora os profetas. Já é o segundo vídeo sobre Daniel, até porque tem muita coisa interessante para mostrar sobre Daniel. Eu já tenho um vídeo público no YouTube chamado Por que o Daniel não é considerado profeta, onde já tem algumas informações, tá bom? Quem quiser pode ver lá. Agora nesse daqui eu vou abordar o seguinte: será que Daniel teria sido José do Egito? Vamos analisar. Conforme nós já vimos em vídeos anteriores, que nem esse que eu mencionei agora, o livro de Daniel foi escrito depois dos acontecimentos, tá? Ele não se passa lá na época da Babilônia, tal, de Nabucodonosor, não, ele foi escrito depois. Provavelmente é do período Seleucida, um pouco antes da morte de Antíoco Epífanes, para transmitir uma mensagem através de simbologia. Inclusive é isso que caracteriza o estilo literário apocalíptico. Só um PS aqui, tá? O livro é considerado dividido em duas partes. Tem uma parte midrástica e uma parte apocalíptica, tá? O personagem do livro é apenas um arquétipo, ou seja, um modelo de justiça, esse Daniel. Pode até ter havido um personagem na Babilônia chamado Daniel, né, que tenha servido de base para o autor, alguém que foi muito querido, muito justo, muito importante. Aí o autor usou ele como base. Era comum utilizar esse nome de pessoas populares para se validar o livro. Inclusive eu isolei aqui dois trechos, só vou ler dois trechinhos para vocês, que é de uma obra de Daniel, onde ele fala assim, ó: para Pedro Trigo, um teólogo, a literatura apocalíptica, na forma de visões e interpretações de enigmas por parte de alguém que tenha nome de prestígio entre o povo, ou seja, um sábio, Daniel, um homem de Deus, Salomão, Enoque, assim por diante, alguém que foi uma pessoa de prestígio, né, entre o povo, demonstra a existência de um mundo celeste como prefiguração do terrestre e anuncia uma ação próxima de Deus da aliança em favor dos seus fiéis para libertá-los. Ou seja, libertá-los de algo que está oprimindo, que eu já falei aqui em alguns vídeos. A literatura apocalíptica também se caracteriza por isso, né? Geralmente ela é destinada para uma comunidade oprimida. Nos moldes profecia. Porém, a libertação não se dará neste tempo e consistirá na passagem para outro tempo através de uma guerra sem quartel entre os detentores do poder tirânico, os impérios e as forças celestes de Deus. Então isso é um estilo literário, tá? Deixa eu ler só um trechinho desse outro aqui também. No sentido, por mais que a narrativa se apresenta carregada de simbologias e imagens, faz-se necessário na leitura levar em conta que o texto interpreta uma conjuntura de crise, ou seja, um problema, uma opressão, e com isso quer suscitar ao ouvinte, né, e leitor o despertar para a situação em que está inserido, ou seja, mostrar para o leitor que ele está em perigo, como no caso aqui do Daniel, o perigo do helenismo, de Antíoco Epífanes, a comunidade ou grupo social. Por isso, muitos comentários sobre a literatura apocalíptica, que é um estilo literário, atribuem como um dos objetivos dos textos o de provocar uma saída da situação de crise. Ou seja, ele quer dar uma esperança, quer mostrar que Deus vai libertar daquela situação que está oprimindo o povo. Vale salientar que nem todos os apocalipses evocam uma realidade de crise, tá? Então aqui só duas curiosidadezinhas sobre esse estilo literário para vocês entenderem, tá? Sobre Daniel. A apresentação do personagem, sobretudo no capítulo 1 de Daniel, e os demais, né, os primeiros, traz traços semelhantes aos de José do Egito. É o personagem lá de Gênesis, do Velho Testamento. E um paralelo linguístico. Então muitas pessoas observaram isso, né, que são muito semelhantes de José do Egito e como que é retratado Daniel no seu livro. Alguns autores até cogitaram a hipótese de Daniel ser apenas um midrash de José do Egito. Talvez com o mesmo objetivo, de transmitir uma mensagem para uma comunidade oprimida, dizendo que eles vão ser vitoriosos, que Deus vai ajudar eles, etc. É possível. Então vamos ver aqui alguns pontos. Eu fiz duas tabelas diferentes. Uma eu vou mostrar primeiro aqui o paralelo linguístico, que o autor faz uso dos mesmos termos, e depois um paralelo da história dos dois, tá bom? Vamos primeiro a um paralelo linguístico. Aqui na história de José do Egito, diz que José era formoso, né, de porte, de boa aparência. São termos parecidos que aparecem aqui em Daniel, ó. Que Daniel, lá, os jovens que vieram de Israel para a Babilônia, eram selecionados jovens de boa aparência. Segundo paralelo, no sonho lá do faraó do Egito, ele usa essa expressão aqui, ó, gordas de carne. É a mesma expressão que você vê aqui em Daniel 1,15, quando ele não quer comer aquela comida que ele não considera pura, e mesmo assim eles estavam mais gordos de carne, tá? É a mesma expressão, é um paralelo linguístico. Aqui, em Gênesis 39, José é levado lá ao capitão da guarda, né, do faraó Potifar. Já Daniel também, ao chefe dos eunucos, que era o capitão da guarda da Babilônia.
Aqui nós temos os mesmos termos, ó, magos, que eu vou mostrar depois ali mais para frente para vocês, e aqui magos também em Daniel. Magos da Babilônia, magos do Egito. Aqui nós temos uma expressão parecida que aparece mais de uma vez, ó, perturbou-se. Tanto em Gênesis 41:8 quanto 46, que o faraó se perturbou com o sonho que ele teve, e os magos também se perturbaram. O mesmo padrão você vê em Daniel, ó, onde o rei da Babilônia se perturbou com o sonho que ele teve. E aqui em Gênesis 41 nós vemos que Daniel é dito, né, pelo pelo faraó do Egito, que ele tinha o Espírito de Deus. O mesmo que o rei da Babilônia fala para Daniel aqui, ó. O Espírito dos deuses está em ti. Ou o Espírito de Deus, né, a mesma coisa. Aqui também, na interpretação do sonho, José do Egito fala o que Deus há de fazer. O mesmo também Daniel explica para o rei da Babilônia, o que há de acontecer. São expressões parecidas. E José do Egito, o faraó mandou colocar um colar de ouro no pescoço dele, né, dando autoridade. Da mesma forma que o rei da Babilônia mandou colocar uma cadeia de ouro no pescoço, que é um colar também, no pescoço de Daniel. Vocês notaram a semelhança? Por exemplo, ali no capítulo 2 que eu mostrei ali o termo magos e magos, que aparece nos dois livros, o termo magos ali é lehatumim, é a mesma palavra que aparece em José, aqui, ó, o mesmo termo aqui, ó. E as 7 espigas miúdas demoraram as espigas boas, e eu contei isso aos magos. Ou seja, José falou isso para os magos. Ó, então o rei mandou chamar os magos, aqui em Daniel. Aqui, ó, a mesma palavra aqui, ó. Hartumim. Então, é bem provável que o autor tenha feito uso, ou pelo menos se baseado, na história de José do Egito. Agora vamos ver alguns pontos semelhantes nas histórias de José e Daniel. Primeiro, os dois personagens têm mensagem através de sonhos. Eles sonham, têm visões. Por exemplo, aqui em Gênesis 37:9. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos. Então José tinha sonhos. O mesmo Daniel. Ó. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões na sua cabeça. Então Daniel também tinha sonhos e visões na sua cabeça. Os dois sabem interpretar o próprio sonho, que nem aqui na saga de José, que ele explica lá para os irmãos dele que o molho era ele, sendo superior aos seus irmãos. O mesmo acontece com Daniel, quando ele está lá dentro do próprio sonho, ainda na visão dele, ele pede uma interpretação daquilo que ele viu e ele recebe a interpretação dentro do sonho dele mesmo. Os dois interpretam também os sonhos dos reis. Por exemplo, ó. Então disse José a Faraó. Aqui quem teve o sonho foi o Faraó. O sonho do Faraó é um só. Deus há de fazer algo. Ponto. Então é isso que José está interpretando para o Faraó do Egito. O mesmo acontece aqui com Daniel e o rei da Babilônia. O rei da Babilônia teve um sonho. Aí Daniel fala, mas há um só Deus no céu. E o teu sonho, que era o sonho do faraó, e as visões da tua cabeça, é assim que Deus há de fazer. Mesma coisa, o mesmo padrão. Os dois estão interpretando o sonho de um rei. Os dois são exilados numa terra estrangeira. José do Egito é vendido pelos seus irmãos e ele é levado ao Egito, uma outra terra, onde ele tem que se adaptar à língua, à cultura, ao povo, etc. O mesmo acontece com Daniel. Com a queda lá de Israel, eles são levados para a Babilônia e ele é um dos que foi levados como cativo para a terra de Shinar, para a Babilônia. Então os dois foram exilados da própria terra. Os dois acharam graça perante uma autoridade quando chegam lá. No caso de José do Egito, ele achou graça perante o Potifar, né, o chefe da guarda do faraó. Então Daniel achou graça aos olhos dele. E Daniel achou graça perante o chefe dos eunucos. Lembrando que os dois aqui são chefes de guarda, né? O chefe da guarda do faraó e o chefe da guarda dos eunucos. E os dois, tanto José do Egito quanto Daniel, acharam graças nos olhos desses chefes. Tá bom? Deixa eu só ver se eu não pulei nada antes de continuar. Os dois são jogados injustamente na prisão. José, porque ele não quis dormir lá com a mulher do chefe da guarda, ela mente, diz que ele agarrou ela, então ele foi jogado na prisão, né, no cárcere. O mesmo com Daniel, que ele se recusou lá a venerar um deus pagão, aí ele foi lançado na cova dos leões. Inclusive isso aqui da cova dos leões é tomado de um salmo, acho que é Salmo 57, tá bom? Mas enfim, os dois, por não negar, não traírem seus princípios, foram jogados na prisão. Os dois se tornam sábio e braço direito do rei, tendo poder de governador. Aqui, ó, Gênesis 41:38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Ou seja, o Faraó está reconhecendo que José tinha o Espírito de Deus. O mesmo acontece aqui com Daniel. Ó. Respondeu o rei da Babilônia a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores.
Então, por ambas interpretações, ambos acham graça perante um rei, e ambos os reis reconhecem que o Deus deles é o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus poderoso. Então aqui nós temos um padrão. Depois disse Faraó a José: pois que Deus fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Aqui é o Faraó falando com José do Egito. Daniel também era considerado o mais sábio da Babilônia. Aqui eu não grifei porque acho que está em outro versículo, tá? Mas ele... Ok, ó. Sobre todos os sábios da Babilônia. Então Daniel também se tornou o sábio dos sábios, tá bom? Tu acharás a minha casa, e por sua boca se governará todo o meu povo. Ou seja, José foi constituído governador. Somente no trono eu serei maior que tu. E disse mais o Faraó a José: vês aqui que eu tenho te posto sobre toda a terra do Egito, para governar, como governador. E o mesmo acontece aqui, ó. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador, aqui é o mesmo tema, governador, governará, de toda a província da Babilônia. Então, assim como José governou toda a província do Egito, Daniel governou toda a Babilônia, como também o fez chefe dos governadores e sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, Daniel governou sobre toda a Babilônia, assim como José governou sobre todo o Egito. Lembrando que as duas histórias são apenas lendas, midrashes, tá? Não é literal, pessoal. Então, a história de José do Egito é um reflexo da história do povo hebreu, um povo que foi exilado em terra estrangeira e mesmo assim prosperou, atingindo grandes posições no estrangeiro e ainda ajudando seus irmãos. É praticamente a história dos hebreus, né, pessoal? E o objetivo do autor de Daniel é o mesmo: mostrar que Israel triunfaria, mesmo sob uma dominação estrangeira, ou seja, a dominação de Antíoco Epífane. Daniel, mesmo em uma terra que não era mais sua, na Babilônia, ele triunfa por se submeter à vontade de Deus, ele clama, ora, jejua, ele não nega os seus princípios éticos, ou seja, ele se mantém fiel ao Deus de Israel. É essa a mensagem que o autor tenta transmitir, que se o povo clamasse, orasse e retornasse ao Deus de Israel, eles triunfariam sobre os inimigos, no caso os helênicos, né? Mesmo em uma terra que já parecia estrangeira na época, que estava toda mudada, onde tudo era obrigado a seguir o helenismo grego por decreto, e era até proibido os cultos judeus. Então é isso que o autor quer transmitir através desse arquétipo de Daniel. Outros acham que esse paralelo é intencional do autor, o que é bem provável, né? Até porque é humanamente impossível, né, personagens terem histórias tão parecidas, né? As duas histórias assim, tão parecidas, justamente para mostrar para o leitor que a história não é real. Os dois são exilados em terra estrangeira, os dois têm sonhos e visões, os dois acham graça perante o chefe da guarda, depois os dois são jogados injustamente na prisão, depois os dois decifram o sonho do rei, aí por decifrar o sonho do rei, os dois se tornam governador de toda a terra para a qual for exilado, e ainda assim ajudam e intercedem pelos seus irmãos. Ou seja, é basicamente apenas uma tipologia, tá bom? Em breve eu vou destrinchar mais sobre outros temas interessantes aqui de Daniel. Gostaram? Deixa o like aí e comentem aí. Paz a todos.